A sucessão no campo é um desafio que as cooperativas enfrentam há décadas. Além da dificuldade de manter os jovens no meio rural, é fundamental prepará-los para desafios da atividade agropecuária e para a complexa dinâmica dos negócios familiares. Mas há um fator que merece ainda mais atenção: o comportamento. Como as atitudes, valores e habilidades emocionais podem impactar a continuidade e o sucesso da sucessão no campo. Nesse episódio do Papo Cop, vamos analisar esse cenário sob um novo prisma, explorando como o comportamento influencia diretamente esse processo e pode ser a chave para um futuro mais sustentável do cooperativismo agropecuário. Sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Papo Cop. Para discutir esse tema, trago o meu amigo Márcio Nami, economista comportamental. Márcio, seja bem-vindo e já se apresente para nós, por favor. Agradeço muito, Luiz, o convite da Mundo Cop. É uma honra estar aqui com você, participando e falando aí desse tema tão caro que é comportamento junto com agronegócios. Falando muito rapidamente aí a respeito da trajetória, né? Trabalho com cooperação há aproximadamente 20 anos, treinando equipes em palestras, workshops, mentorias e tudo mais. E de alguns anos para cá, quase uma década, atendendo várias propriedades rurais, várias empresas, várias cooperativas do sistema rural, ficou claro uma dor muito forte. Que dor é essa? Qual é o meu papel com relação à sucessão? Para a maioria dessas pessoas, aí eu estou falando dos CPF, não do CNPJ, né? Essa palavra sucessão, ela tinha um sinônimo, dor, ou o sinônimo fim, o que absolutamente não correspondia à verdade. E de tanto trabalhar com pessoas e com equipes, acabou por formatar ou por ser criado um modelo de trabalho comportamental que tem apresentado bastante sucesso, que é, se eu quero ter um caminho diferente, é importante que eu consiga soluções e trabalhos que sejam também igualmente diferentes. E funcionam mais ou menos assim, né? Por que a sucessão, vou entrar um pouquinho na história só para poder dar o contexto, por que a sucessão era vista como um dor, né? Década de 50, década de 60 do século passado, quando começava a se falar em sucessão, na cabeça do sucedido, na cabeça daquela pessoa que ia passar o bastão, só vinham pensamentos com relação a fim, com relação a deixar de operar naquilo que eu tanto gosto, que eu tanto construí, que eu tanto prosperei. Só que as coisas foram se modificando, os cenários foram se modificando e as pessoas também foram se modificando. Logo, hoje, se você trabalhar a sucessão de uma maneira profissional, trabalhar de uma maneira pensando no CNPJ e não no CPF, a tendência muito forte é que aconteça o quê? Que aquele CNPJ, que aquele empreendimento que as pessoas tanto trabalharam, tanto se esforçaram, ela passe a cada vez mais prosperar e a figura de sucessor e sucedido consigam interagir, consigam evoluir através de uma conversa franca, porque qual é a principal barreira? A principal barreira chama-se comunicação, que vai ser o alicerce com relação ao comportamento. Se as pessoas não conseguem se comunicar, às vezes isso vem carregando tantos problemas que dificulta até a continuidade do negócio. Então, o papel da teoria comportamental, da economia comportamental, da visão comportamental de uma forma ampla é dar fluidez a esse diálogo, escutar ambas as partes, tá? Sucessores e sucedidos, e conseguir traçar um caminho que seja um caminho diferente, que seja um caminho de prosperidade. É claro que não é uma construção por estalo, tá? Isso depende de muita conversa, de muito alinhamento. Embora não exista uma receita de bolo, literalmente cada caso é um caso, né? Mas quanto maior a atenção plena em cima desse tema e quanto maior a abertura para ouvir, ponderar e discutir, a taxa de sucesso, quando você alia comportamento à sucessão, ela é bastante alta e, sem sombra de dúvida, também bastante interessante. É interessante isso que você falou sobre comunicação, o Márcio, porque no episódio anterior a gente falou bastante de comunicação, né, e o quanto que a comunicação impacta ainda dentro do cooperativismo, ainda como o desconhecimento, né, tanto para dentro, né, quanto para fora. Você citou aqui comunicação. Quais outros desafios, por exemplo, que você entende comportamentais, né, a gente está falando de comportamento aqui,
comportamentais que impactam realmente a sucessão no campo. E, assim, sempre, uma coisa, a gente sabe que a sucessão, a gente fala do agronegócio, mas existe o agro e existe o cooperativismo agro, né? Sim. Que por mais que seja tudo agro, a gente sabe que tem as suas particularidades do cooperativismo. Quais outros desafios que você entende comportamentais que você citou a comunicação, outros, por exemplo? Vou traçar um paralelo aqui do cooperativismo e da iniciativa agro, tá? Vamos falar primeiro do sistema de cooperação. O cooperativismo, num aspecto mais amplo, ele é o sistema mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, embora não seja perfeito, mas ele atende aí a diferentes esferas, e pode ser feita uma pergunta: se ele é tão justo e tão perfeito, tão igualitário, por que ele não abrange 100% dos 8 bilhões de pessoas do planeta? E sim, pouco menos de 1/3 disso, dependendo do estudo. Porque são pessoas, têm os seus anseios, têm as suas características. Então, a comunicação em si, ela é um grande desafio, mas ela não é o único, tá? Alguns dos alicerces interessantes são: o ser humano, ele está acostumado a ver as coisas sob a sua ótica, sob a sua característica. Cada ser humano desse planeta, e no agro não é diferente, ele vê, percebe e capta as situações de acordo com a sua experiência. Quando você fala de sucessão, você está falando ali, hipoteticamente, né, de uma grande experiência de um longo tempo de caminhada, aliada a pessoas, ou a pessoa que está chegando ali com novas ideias, com novos anseios, com uma necessidade de entender aquele ambiente, mas ela não tem aquela experiência anterior. E essa fluidez, aliada a um fator de dissociação, o que a gente chama de fator de dissociação? Muitas das vezes, um processo sucessório ele está ligado à pessoalidade. Pessoa A, pessoa B, grupo A, grupo B, isso em cooperativas ou em propriedades individuais. Mas a verdade é assim: onde se encontra a convergência? Quando eu começo a olhar para o fator externo, quando eu começo a olhar para o mercado. Porque eu penso assim: pode ser que eu seja sucessor, pode ser que eu seja sucedido. Mas uma coisa, sem sombra de dúvida, eu tenho em comum: eu quero que aquela instituição, que aquela cooperativa, que aquela empresa, que aquele CNPJ prospere. Então, todo o processo de construção de conhecimento para um caminho novo, ele é baseado na prosperidade daquela cooperativa ou daquela instituição. Isso diminui a pessoalidade é um grande problema no processo sucessório, e foca naquilo que realmente interessa, que é a evolução da propriedade, que é a evolução da iniciativa. Mas uma coisa fica muito clara em todas essas conversas, reuniões, palestras e por aí vai. É quase uma unanimidade, eu digo quase quando eu falo acima de 90%. É sabido que os caminhos que trouxeram essas instituições até aqui não serão os caminhos que as levarão para o futuro. Por quê? A quantidade de fatores externos, podem ser físicos, podem ser digitais, pode ser de diversificação de produto, pode ser de pivotagem, pode ser o termo que você queira utilizar. São tão amplos e tão diversos que a verdadeira força e o verdadeiro poder, ou a verdadeira cooperação, gosto muito de usar essa palavra, ela vem da capacidade de aglutinar esses cenários e trabalhar numa coisa que seja interessante tanto para o sucedido quanto para o sucessor. Ou seja, qual é o ponto de convergência comum? Qual é o ponto de equilíbrio? Porque esse sucedido, quando ele está saindo da instituição, na verdade, ele não está desaparecendo do sistema. Ele deixa ali a sua experiência, ele deixa ali o seu legado, e ele deixa ali esporadicamente também o seu conselho, a sua supervisão, a sua visão. Porque não adianta ter só ideias inovadoras se não for respeitada a tradição e as características que vieram até ali. Então, como é que se constrói essa ponte, falando de forma resumida, né? Pega ali toda a experiência do time que está sendo sucedido, pega ali toda a expectativa de inovação, de curiosidade, de número, de interrogações que estão sendo empilhadas sob a ótica do sucessor, e constrói um caminho que seja um caminho compartilhado. É um caminho de soma. E esse caminho de soma, normalmente, ele materializa como? Ele materializa em inovações e novidades, sem perder a essência da instituição. Então, a comunicação, ela entra como alicerce, a percepção de mercado, ela entra como um fator que vai levar aquela empresa daquele ponto até o futuro, e como consequência também a fluidez desse diálogo, dessa comunicação e dessas percepções acabam gerando
um fortalecimento com relação ao sistema como um todo. Então, eu aprendo a observar mais, eu aprendo a ouvir mais, eu aprendo a entender o que está de fora, eu aprendo a tentar entender aquilo que não faz sentido para mim, mas eu preciso conhecer um pouco mais a fundo. É um processo de aprendizado bastante longo, que é pautado fundamentalmente na figura da cooperação. E você traz também, contextualizou uma coisa bacana, que faz muito sentido. Você participou do COPSPAG o ano passado. O COPSPAG ele tem essa linha do propósito, né? E aí eu te pergunto o seguinte: você tem a sucessão, que tem que ser feita, você tem o comportamental, você tem a inovação e você tem as futuras gerações. Isso, na minha opinião, é o maior gargalo do cooperativismo, na minha opinião. Tá? É como atrair as futuras gerações. Não para trabalhar dentro do cooperativismo, para entenderem o formato de cooperação, para entenderem o cooperativismo sobre uma outra ótica. O que falta? A gente fala muito de comunicação, mas não vamos jogar essa conta em cima só da comunicação. Falta muita informação. São duas coisas bem distintas. Você acha que está faltando informação? Eu vou dar uma opinião baseada no que eu tenho feito aí nos últimos 24, 36 meses, mais ou menos, que foi, inclusive, um dos alicerces que possibilitou os trabalhos ligados à agroinovação e também à sucessão comportamental. Não é que a informação falte, muito pelo contrário. Se você for ver um estudo estatístico, você vai perceber assim, um ser humano hoje, tá, focado ali em buscar informações, em qualquer buscador, ele tem mais informações em 2 horas, potencialmente, não estou dizendo o tipo de informação ou a qualidade, estou falando de quantidade, ele tem mais informações em 2 horas do que uma pessoa da década de 50, década de 60 do século passado tinha durante a vida inteira. Então, a quantidade ela é uma quantidade absurda, mas a questão são os filtros. Por quê? A geração aprendendo especificamente a faixa etária. Eu estou falando de modelo mental, tá? Eu tenho pessoas profundamente conectadas e multiconectadas na faixa dos 70, 80 anos, e tem pessoas na faixa de 15, 20 que trabalham mais por analogia do que qualquer outro cenário. Mas quando a pessoa tem um modelo mental de multiconectividade, às vezes essa informação ela gera angústia. E aí sim vem um prejuízo com relação à comunicação. Então, a adaptação de filtros para que possa oferecer uma experiência fluida para essas pessoas, ela é um componente fundamental. Que filtros são esses? Se a linguagem que eu utilizei até aqui, ela não está fazendo tanto sentido, é importante que eu faça testes e retestes, porque nunca foi tão barato fazer adaptações, nunca foi tão fácil fazer adaptação de linguagem, adaptação de modelo, adaptação de testes, o que prejudica muito a adesão do jovem, a adesão das pessoas com um modelo mental mais antenado com relação a entender novos cenários, entender tudo aquilo que é diferente. Primeiro ponto é, todo ser humano precisa quebrar a resistência ao novo. O ser humano, de uma forma geral, fisiologicamente falando, ele gosta daquilo que é previsível, aquilo que ele já conhece, e normalmente vem repetindo conceitos, que a gente chama de efeito manada, repete esses conceitos à exaustão sem saber exatamente a fundamentação. E, claro, com o cooperativismo, nos seus diferentes ramos, isso não foi diferente. O que precisa ter consciência agora é que roupagem nova eu posso colocar, que ela precisa ser sucinta, ela precisa ser direta, ela precisa ser objetiva. Aí, falando especificamente sobre como atingir essas pessoas, é uma frasezinha só muito curta, evidenciando qual é a vantagem, tá? Tem uma brincadeira que eu faço, que de brincadeira não tem absolutamente nada. Quando eu trabalho com cooperação de uma forma geral, é assim, eu preciso atrair o público para a cooperativa e eu tenho só uma frase que pode ser utilizada, porque a cabeça das pessoas hoje, ela passa em média 70% do tempo no futuro ou no passado, 30% do tempo no presente, e só. Então, eu preciso reter essa atenção para depois conseguir avançar. Então, eu falo para eles assim, né? Imagine que você nunca viu cooperativismo, não importa o ramo, e você precisa atrair
essa pessoa que nunca viu o cooperativismo, que frase você usaria? Eu usaria a seguinte: cooperativismo, quanto mais você usa, mais você ganha. Quando você dispara esse gatilho para a pessoa, quanto mais eu uso, mais eu ganho, o que acaba acontecendo? No mínimo, uma curiosidade, porque qual é o procedimento natural? Qual é o rito natural? Quando eu uso alguma coisa, essa coisa gasta e encerra. Cooperativismo é o oposto. Quanto mais eu participo, quanto mais eu tenho produto, quanto mais eu tenho serviço, mais eu vou potencialmente ganhar em cima desse cenário. E essa geração multiconectada e multiantenada, ela precisa de pensamentos de contraponto para conseguir avançar. Então, é pensar na tecnologia não como sendo um obstáculo, mas sim como sendo uma aliada, é pensar na tradição como sendo importante, mas como é que eu posso compartimentalizar e dar uma roupagem interessante para essa informação? E o mais interessante de tudo, evidenciar as vantagens sem pudor nenhum. Porque o sistema cooperativista como um todo, né, o sistema de uma forma geral, ele traz inúmeras vantagens. E fazendo um paralelo com a figura da sucessão, é assim: se eu preciso dos CPFs para sustentar o CNPJ, quanto mais conectados em propósito tiverem esses CPFs, maior é a garantia de longevidade da instituição, maior é a garantia de prosperidade da instituição. Então, em síntese, seria evidenciar o processo ganha-ganha, através de muita convergência, muito diálogo, e mostrando lá na ponta, tá? Não como um fim, mas como um feliz recomeço, quais são as vantagens e características que vêm aliadas a esse processo. Você percebe, Márcio? A gente fala muito de... Para mim, tudo o berço de tudo que a gente está falando aqui é o berço da educação. Você tem lá a cultura da educação, você tem a cultura da inovação. Eu vejo que, não sei se o cooperativismo tem a cultura da sucessão. Cooperativismo não, vamos falar de agronegócio, a cultura da sucessão, né? Seria por aí? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tinha que fazer parte de um princípio dentro do cooperativismo, a cultura da sucessão. Você sabe que é um tema dentro do cooperativismo, principalmente, muito delicado, né? A gente sabe o quanto é delicado esse processo sucessório dentro do cooperativismo. Mas lembra que a gente estava falando de que as cooperativas chegaram até aqui, não significa que a mesma receita seja a mesma para o futuro? Como Sim. que você consegue aí contextualizar, e aí eu deixo o tempo para você, como que a gente consegue contextualizar isso? Trazer essa cultura da sucessão, educação, para o futuro, como que você consegue trazer isso para a gente de uma forma bem bacana? Ponto principal, um dos pontos principais é assim, quando a sucessão ela é um tema espinhoso, em qualquer área, cooperativismo, agronegócio, qualquer empresa familiar que seja, é porque ela está ligada à pessoalidade. Quando o sobrenome da pessoa ou das pessoas acabam se confundindo com a instituição. Isso valeu durante muito tempo, fez sentido durante muito tempo e, sem sombra de dúvida, tem o seu valor. E um detalhe, como o ser humano ele é modelado por hábitos, né? Quando ele repete um hábito por 1, 2, 3, 5, 10, 15 gerações, é claro que aquilo fica arraigado, é claro que aquilo fica introjetado nele. Só que, quando eu saio dessa figura da pessoalidade, quando eu começo a pensar na instituição, eu começo a olhar para a instituição, cooperativa, propriedade, fazenda, latifúndio, seja o que for, e eu tenho que olhar para ali e dizer assim, o que é o melhor? O que é o mais positivo? O que eu posso fazer para essa iniciativa que começou há 10, 20, 30, 50, 60 anos atrás, prosperar cada vez mais? Pensar nas pessoas não exatamente como sendo protagonistas. Não é que elas vão perder o seu valor, muito pelo contrário, mas qual é a contribuição dessas pessoas para a prosperidade daquela iniciativa? Fazendo um paralelo com a sociedade cooperativa, né, os sistemas cooperativistas e as cooperativas que mais prosperaram no mundo é quando elas trabalharam em sinergia, ou seja, pegaram o melhor de cada um, aí eu estou falando dos sócios, gestores, diretores e por aí vai, e canalizaram naquele esforço
para melhorar aquela iniciativa, o princípio básico da sinergia. E o que me impede de aplicar isso, esse conceito, essa ideia, tirando a pessoalidade e colocando especificamente o esforço e o melhor de cada pessoa para prosperar aquela iniciativa, em propriedades rurais, em fazendas, em qualquer iniciativa do setor agro. É só uma mudança cultural. Falar de uma mudança cultural, pelo menos aqui na teoria, ela pode parecer fácil, mas demanda muita conversa, demanda muito alinhamento, demanda muita convergência com relação a onde eu estou e aonde eu quero chegar. Quanto mais claro ficar o ponto de onde eu quero chegar, mais fácil fica de executar esse planejamento sem nenhum demérito com relação à experiência ou inexperiência com relação à iniciativa. Porque, por exemplo, se eu tenho ali pessoas que estão inseridas no processo há 10, 20, 30, 40 anos, é claro que elas conhecem como ninguém a forma de operar daquela iniciativa. Mas, em contrapartida, se eu tenho novos entrantes, se eu tenho outras pessoas acessando aquele sistema com ideias talvez oxigenadas, inovadoras e diferentes, o que eu posso tirar de positivo quando eu encontro esses dois mundos? Muita coisa, desde que eu tenha um detalhe, uma ampla capacidade de ouvir, uma ampla capacidade de trabalhar ouvindo e assimilando esses conceitos sem julgamento. Talvez a figura do julgamento, quando se diz assim, eu já sei o que vai acontecer, essas coisas não vão funcionar, não funciona desta forma, sejam os grandes bloqueadores de um processo sucessório oxigenado. O que se sabe em termos práticos, né, saindo da teoria? Mais ou menos assim, quando você entra num debate sucessório para poder oxigenar com foco na instituição, em torno de 60%, 70% das ideias que são geradas naquela ebulição, essas ideias são descartadas. Aí você fala, eu vou passar horas, talvez alguns dias, operando em cima desse processo e 60%, 70% das ideias vão ser descartadas? Sim, vão. Mas foco naqueles 20%, 30% restantes. Porque é dali que vai sair o verdadeiro amálgama, ali que vai sair o verdadeiro elo para que aquela propriedade ela possa avançar, para que ela possa prosperar e para que ela possa trabalhar essas diferentes gerações e diferentes ideias de uma forma bastante oxigenada e produtiva. Há de haver a seguinte preocupação, o trabalho sucessório sobre ótica comportamental é importante que ele tenha uma coisa chamada periodicidade. O que é isso? Como os cenários externos vão se modificando, como a cabeça das pessoas vai se modificando, eu vou provar isso para você, vem comigo aqui. Imagina, pega aí na sua gaveta, no seu celular, no seu HD, uma foto sua de 10 anos atrás. Você se identifica com ela ou você automaticamente fala assim, nossa, como eu mudei? Pode ser que seja para melhor, pode ser que seja nem tanto, mas você olha mais sobre a perspectiva de mudança. E o processo sucessório, por analogia, é importante que periodicamente, a cada 6 meses, a cada 12 meses, num período que os gestores ali considerem fundamental, ele seja revisitado, ele seja criticado não no sentido pejorativo, mas ele seja acompanhado com a percepção assim. A gente sabe, fazendo um paralelo, né, o cooperativismo tem vários ramos. Eu vou pegar 3 aqui. Você tem as cooperativas de crédito, tem órgãos reguladores, e bem fortes, Banco Central, sim, forte. Você tem as cooperativas de saúde, você tem órgãos reguladores. Até nas suas práticas de gestão, tá? Não estou falando órgãos reguladores, tem vários órgãos reguladores, mas eu estou falando especificamente em práticas de gestão. Sim. Aí você tem o agronegócio, tá? Não vou botar essa conta somente nas cooperativas, estou falando do agronegócio como um todo. Me parece que não tem órgãos reguladores tão fortes quanto esses outros dois ramos que eu falei anteriormente. Isso pode ser um fator que atrapalhe a sucessão, porque a sucessão faz parte de uma gestão, né? Sob a ótica da gestão. Isso atrapalha? Vamos fazer algumas considerações a respeito desse cenário. Eu tenho reguladores na saúde, eu tenho reguladores no setor financeiro,
no que tange ali a governança, processos e profilaxia. Quando eu falo especificamente de um processo de sucessão, eu entro em tantas particularidades que, literalmente, o remédio que salva um é o remédio que mata o outro, ou vice-versa. Ou seja, é importante que eu entre naquele microambiente do processo sucessório, tá? Daquela instituição, daquela iniciativa, daquela propriedade, e depois faça um paralelo com tudo que acontece em volta. Então, não vou nem dizer que a falta de uma regulação mais ampla ela ajude ou ela prejudique, mas o grande atalho que eu utilizaria e utilizo nesse cenário é, tem uma fábula, um ditado chinês que eu gosto muito, que fala, antes de sair para conquistar o mundo, dá 2 voltas dentro da sua casa. É convidar a essas pessoas envolvidas no processo de sucessão a darem 2 ou 3 voltas dentro da sua casa, entenderem bem aquele método de processo e trabalhar com o que é melhor. Vou até fazer o jogo inverso aqui só para ficar mais claro. Nos setores onde a regulação é muito forte, repare que nem assim, não estou falando de todas, mas a maioria das instituições, ela não aceita o processo de mudança sem, às vezes, algum tipo de rebeldia, algum tipo de revolta, algum tipo de incômodo. Tanto que as instituições reguladoras, antes de lançarem as inovações, elas vêm, na maioria das vezes, com uma coisa chamada consulta pública, ou reúnem um conjunto de formadores de opinião para que eles entendam o impacto daquela mudança, daquela possível mudança, daquela resolução, daquele normativo ou daquela nova técnica. Por analogia, né, o processo sucessório, que embora não tenha uma regulação maior, ele pode usar esse longo caminho curto. Ou seja, vamos debater isso aqui num modelo teórico, sem pessoalidade, pensando no que é melhor. Aí ele consegue se equiparar às instituições que eventualmente sejam reguladas, porque eu não vejo a regulação ou a falta dela como sendo uma vantagem ou desvantagem relativa. Eu vejo a convergência do modelo mental, ou seja, o alinhamento de interesses em comum, esse sim, como sendo uma vantagem bastante interessante. Então, se você tiver regulação, uma regulação acima, e tendo a convergência, o desalinho ou a controvérsia na hora das consultas públicas ou das consultas de normas, ele diminui, porque está focado no objetivo, está focado no benefício, e quando você não tem essa regulagem, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Como eu não estou preso à pessoalidade, eu estou buscando a pujança e a melhoria do sistema, também as soluções elas acabam vindo a reboque da mesma forma ou do mesmo caminho. Logo, ora eu posso estar usando um caminho longo, ora eu posso estar usando um atalho, mas o resultado ele sempre vai ser interessante, desde que eu esteja focado no meu objetivo de chegada. Márcio, te agradecer fantasticamente aí a sua participação nesse nosso Papo Cop. Outros virão, com certeza, para a gente trocar ideia. Cada assunto que você traz aí tem uma relevância gigantesca dentro do nosso setor, especificamente cooperativismo. Te agradeço imensamente por você fazer parte aí, de você ajudar a Mundo Coop a construir esses conteúdos, né, de informação e conhecimento, e deixo você aí com as suas considerações finais. Antes de mais nada, agradecer, tenha plena consciência que eu sou parceiro e companheiro de vocês de primeira hora, tenho muita honra aí pela evolução da caminhada até aqui, e no que puder somar, no que puder contribuir, conta comigo. É um assunto bastante desafiador, é um assunto bastante rico, então, quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser conhecer um pouco mais, tem aí os meus contatos no compartilhamento, fiquem totalmente confortáveis, e que, se o arquiteto permitir, a gente se encontra em breve aí para novas conversas, novas ponderações, e vamos seguindo. Mais uma vez, grato por tudo, uma honra estar aqui com você. Valeu, Márcio, muitíssimo obrigado. É isso aí, gente. Finalizamos mais um episódio aqui do Papo Cop, e até a semana que vem com um bom tema de grande importância aí pra gente. Obrigado, até a próxima.